Namastê, eu sou a Larissa Nanda. Namastê, aqui é Otávio Leal e juntos nós vamos estar hoje conversando sobre a saúde dos nossos pets, aquilo que eu chamo de pets anjos. Eu gosto muito de perguntar para a Nanda a respeito dos sentimentos dos nossos pets e já abro aqui essa questão falando. Um pet, ele tem um Anahata Chakra, o chakra do coração que nós humanos temos, nós mamíferos, Homo sapiens sapiens, temos, igual ou não? E o Anahata Chakra, o sentimento de um gato, de um cachorro, de um jacaré, de um macaquinho, de uma arara, é o mesmo sentimento, é o mesmo chakra? Como que funciona isso dentro desse ponto de vista sutil? Tá, então vamos lá. Os chakras dos animais são os mesmos nossos. Praticamente as mesmas localizações. Nós temos o vórtice para frente e para trás, né? Eles têm o vórtice para baixo, como se estivesse mandando informação para a terra, porque a gente está falando de quadrúpede, né? Quando a gente está falando de um animal quadrúpede, que é o que mais o pessoal tem em casa, e o vórtice para cima, como se estivesse enviando energia para o céu e para a terra, né? A ave para frente e para trás, igual nós. Primatas também, frente e trás, igual nós. Eles têm o Anahata, que é o cardíaco, fica no centro do peito do animal. Só que ele tem uma função muito importante na questão dos animais. Os animais, eles têm um centro energético diferenciado, a mais do que a gente, que fica nos ombros do animal. Bem no encaixe da escápula com o úmero. Então, fica bem no ombrinho dos animais, né? Bem no encaixe, aqui. Ele fica apontado para frente e ele fica como uma antena observando as energias do ambiente e as energias de quem chega próximo desse animal. E por que eu estou falando dele se a gente estava falando do Anahata, né? Ele manda uma informação importante para o Anahata. Então, se ele vê um desequilíbrio energético muito grande, ele vai lá, como se eu estivesse batendo na portinha do Anahata Chakra e fala assim: amigo, tá vindo um negócio aí que vai desorganizar tudo. Então, faz o seguinte: cuida e equilibra os centros energéticos desse corpo, porque a gente vai precisar. Então, o Anahata, ele vai fazer um scanner de todos os centros energéticos, do primeiro ao sétimo centro energético, e vai entender aonde tem mais energia. Então, pode ter mais energia na parte densa, que é primeiro, segundo e terceiro chakra, ou pode ter energia acumulada nos sutis, que é o quinto, sexto e o sétimo. E ele vai fazer uma transformação de energia. Por exemplo, se tem muito densa e faltando sutil, ele vai falar assim para os chakras densos: empresta energia aí, porque tá vindo um negócio feio. E ele vai dar essa energia densa, ele vai transformar para sutil e vai recompor e vai cobrir o que falta nas energias sutis. Deixa eu só recuar um pouquinho, que é para ficar até mais profundo esse tema. Então, esse chakra Anahata fica no coração também, como na altura do coração do pet Na verdade, no coração não, porque a gente está falando de um animal que é quadrúpede. Então, sim, o coração ele está mais de lado. Então, a gente vai olhar no peito do animal, né? Ficar no centro do peito do animal. Aqui, um pouquinho abaixo da região da garganta do animal. E é esse chakra que aponta? Não, quem aponta é o braquial, que fica na região dos ombros. E teria algum nosso que seria parecido? Então, nós mamíferos? Eu acredito que nós temos esse centro energético, mas eu acredito que nós não reconhecemos mais a energia Mas dele. Seria de identificar algo no ambiente? Então, seria uma manipura, de certa forma. Porque para quem não sabe o que é isso, manipura é o chakra da barriga. Seria o manipura pra gente. Mas eu acredito que nós, como animais, porque nós somos animais, a gente também tinha esse centro energético. E a gente deixou de ter a percepção dele. Ou então é o chamado Hirit Chakra. Você já ouviu falar sobre ele? Já. Que é o que fica embaixo do coração. Pode ser. Que é um chakra muito adormecido, né? O símbolo dele é uma árvore, inclusive.
Ele é muito usado no Tibete, onde lá eles têm uma série de questões ambientais, né? Ou é muito frio, ou tem muitos animais, ou tem muitos inimigos, então pode ser esse. Mas eu não sabia disso. Então, o Anahata fica do lado, praticamente, desse chakra braquial. Esse fica dos dois lados? Braquial dos dois lados, nos E dois esse ombros. identifica, então, por exemplo, eu não sei, você está num lugar, o cachorro mais do que o gato, do nada começa a rosnar para alguma coisa, identificar algum problema que a gente observe, não tem nada ali, ter relação com esse chakra. Sim, sim. O chakra braquial que fica nos ombrinhos, ele faz uma percepção da energia externa. O manipura para o animal, que é o que fica na marca umbilical desse animal, né? É o que tem a conexão com a energia do tutor. Então, se o tutor está ruim energeticamente ou bem energeticamente, ele percebe pelo manipura, que é no umbigo. Se é mais externo, uma visita, esse tutor trouxe alguma coisa da casa que não é, que pode afetar todo o processo energético da casa, é pelo braquial que ele vai perceber. Ele manda para a Anahata e a Anahata faz a transformação de energia dentro desse corpo para sempre se manter em equilíbrio. Por que a gente fala? Por que eu não tenho? Por isso que eu desconfio que nós tenhamos isso. Por que eu não tenho isso mais desenvolvido em mim e eles têm? Porque você imagina se existir um desequilíbrio energético nesse corpo, isso não ser corrigido drasticamente e muito rápido, por exemplo, um leão na savana, um macaquinho na savana. Ele vai morrer, porque o desequilíbrio energético vai pegar desde a parte comportamental para a parte física. E ele vai ser o macaquinho lerdo da galera e ele vai ser a presa fácil para um predador. Então, ele precisa sempre manter esse ciclo energético em equilíbrio para que ele sempre tenha potência para lutar e para fugir, que é o objetivo da vida deles. Então, esse daí tem relação, eu creio que seja algo adormecido mesmo, e nas artes marciais a gente tenha, principalmente nas que usa espada, porque a espada vai servir como uma antena que eu vou tentar perceber, não é nada lógico, qual o próximo movimento de um treino, alguma coisa assim. Agora, dentro dessa questão, a gente tem falado esses dias, um tutor ou a família de um tutor que tem... Eu vou até trazer um outro caso, um caso que surgiu esses dias. Era uma família que tinha um cão que é de uma tendência um pouco mais agressiva, que é o que você falou, tem cães que são armas que nós temos em casa, não vem ao caso aqui qual. Aí o que acontece? Essa família mudou de casa, alugou a casa e deixou essa casa alugada para uma outra família com o Pets. O Pets ficou e a família partiu. E esse Pets vivia com essa família há uns 3 ou 4 meses, que era uma família nova, ou seja, na casa de sempre, mas uma família nova, porque o tutor partiu. Não sei se visitava ou não, e nem estou julgando os méritos disso. E aí, do nada, esse cão foi lá e agrediu uma criança. Não só agrediu, como teve outras consequências. E como é que funciona esse desequilíbrio por um pets, um cão no caso, né? Perceber quem está ali, não, essa pessoa eu vou atacar. Pode ser vários fatores, né? Primeiro fator comportamental, de um animal que tem uma raça com uma predisposição ao ataque, né, geneticamente, uma predisposição ao ataque, e não são todos que vão ter isso, né? A gente fala de uma forma geral, a gente tem exceções. Então, pode acontecer várias coisas. Primeiro, a gente está vendo um animal enlutado, ele tem um luto, ele perdeu uma família. Ah, mas tem outra pessoa. Não tem ninguém ali com tempo suficiente para cobrir essa falta que ele faz. Provavelmente o processo de enlutado dele ocorre uma insegurança muito grande nesse animal. O sentimento é o mesmo. Por que eu fiquei aqui? Por que eu não fui levado? Né? Então, a gente pode ter esse processo. Esse processo, o medo no animal, no comportamento desse animal, medo é agressividade. Então, por exemplo, eu faço no estágio de acupuntura, proteja seus dedos. Por quê? Porque a hora que eu agulho esse animal, ele tem uma dor, essa dor provoca um medo, o que ele vai fazer é atacar meu dedo.
né? Hoje mesmo, assim, foi o dia do ataque. Então, a gente tem que ficar toda hora alerta a isso. Você foi atacada, né? Pelo que hoje? Por um bulldoguinho e por um vira-latinha, tá? Processos de dor. Animais que ficaram paralíticos. Então, tem uma dor instalada nesse corpo após um processo cirúrgico e, obviamente, ele vai responder com um processo agressivo. É a única forma que ele tem de dizer que está incomodando, né? Então, talvez o medo desse animal do abandono se torne uma agressão. O que acontece? Existem movimentos corporais dentro dessa casa que ele não reconhece, principalmente movimentos de criança. A criança tem movimentos muito rápidos, muito bruscos e que podem lembrar esse animal a um processo agressivo. Então, ele vai começando a mostrar sinais de um comportamento que ele não está gostando de algumas brincadeiras, né? E aí, isso explode. Isso vai aumentando, aí esse animal vai para um ataque. Só que é o que a gente comentou esses dias, né? Uma coisa é a gente tomar uma mordidinha de um Spitz, que mesmo assim dói pra caramba. E outra coisa é você tomar aí uma mordida de um animal que tem aí a capacidade de mordedura de 500 quilos. É diferente, né? Então, você tem que saber que animal você está colocando dentro daquele contexto e observar o sinal desses animais nesse próprio desequilíbrio. Mas aí, por exemplo, um animal me ama muito. Isso acontece muito com uma gatinha que eu tenho. Então, você vê que ela é o tempo todo carinhosa, gentil, é uma gata que, inclusive, me lambe. Isso é muito raro, que ronrona, que dorme grudada, mas muitas vezes vai e ataca, dependendo de como eu a toco. Lógico que é uma mordidura de um aviso. Seria um desequilíbrio desses dois chakras. Na verdade, pode ser. Ela tem algum... A gente está falando de uma gata que não enxerga direito, então ela é uma presa fácil. Ela é uma presa fácil, em qualquer lugar que ela estiver. Mas ela tá no meu quarto. Sim, mas ela não sabe que ela tá no seu quarto. Para ela tá na natureza, ela tá livre, vai passar alguma coisa, vai pegar ela. Então, o que ela faz? Ela ataca. Quando ela faz algum processo que ela sente medo e se sente acuada, ela vai morder. Agora, não importa que é você ou não é você, ela vai morder. E aí me lembra uma outra coisa, por exemplo, vamos imaginar uma situação onde alguém, isso está se tornando cada vez mais comum, ou as pessoas filmam agora, eu não sei ao certo, está no automóvel e abandona um pet, abre a porta do carro e larga. E em seguida vem outro automóvel e pega, inclusive a própria Ananda uma vez parou o carro no meio do túnel da Imigrantes, que é um túnel que só passa ali, 3 carros, apertadinho, e tinha um cachorro solto ali que provavelmente foi largado. Então ela parou o carro e colocou o cachorro, e o cachorro tinha uma profunda gratidão por você, né? Como que é em termos energéticos? Quer dizer, o abandono deve mexer com qual chakra dele, e 5 minutos depois vem alguém e recolhe cheio de amor. Como que energeticamente funciona? Energeticamente é a Anahata Chakra isso. O Anahata Chakra vai perceber esses traumas emocionais, então o abandono ele é um trauma emocional, mas logo após eu sou envolvido de novo ao processo de amor. Então eu tenho um desequilíbrio. Então assim, esse animal ele nunca vai esquecer essa família, vai ser sempre uma lembrança para ele. Mas ele encontrou um lar que acolheu. Então eu tenho um desequilíbrio compensado com uma outra forma de amor. E tem animais, por exemplo, que são abandonados e eles não conseguem fazer esse retorno da emoção. É verdade. É como se ele olhasse para aquilo e falasse, poxa, eu vim aqui com uma missão e não consegui cumprir. Então, o que ele faz? Ele corta o processo da própria vida. Então, são animais resgatados, por exemplo, que não respondem a processos clínicos, fisicamente não tem nada, mas ele é consumido por um processo de tristeza. Isso a gente vê muito em animais que sofrem de maus tratos, às vezes maus tratos violentos. E a gente não consegue mais recuperar emocionalmente esse animal e ele vai criando situações no corpinho dele para se desligar da vida. Tá? Então, esse buraquinho fica no Anahata Chakra,
Tanto é, por exemplo, o Cisquinho, que é um dos meus cachorros, ele nunca mais foi o mesmo depois que eu me separei. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele sente a falta do primeiro tutor. Eu sei disso dele. E eu trabalho energeticamente, mas eu percebo que dentro dele ficou um vaziozinho. Acho que é o Moksha com a Juliana também. Fica esse Acho que a vaziozinho. Nirvana não, acho, né? Como é que eu vou saber? Existe o amor, tudo, mas ali dentro ficou uma marquinha. Mas é uma marquinha pequena, como a gente tem, né? Todo mundo terminou um namoro, um relacionamento, uma profissão e teve que partir para outra. A gente lembra, dói, mas a gente seguiu a vida. Aquilo foi um aprendizado. Eu sigo a vida, a mesma coisa para eles. E é tudo no Anahata. Então volta para você agora essa questão. Você já atendeu assim algum pet que foi abandonado e acolhido por outra família que tinha desequilíbrios assim mais perceptíveis? Já. Eu fiz, assim que eu entrei no estágio, eu fiz a mandala para um animal que sofreu maus tratos. Mas eu já tinha avisado a tutora que provavelmente a gente não ia conseguir restabelecer mais. Então, mas volta só um pouco essa questão. O que é um mandala? Para quem está nos escutando, né? O que você faz? Então, o tutor vai lá, te procura e fala, você vai conversar, né, com o tutor, isso eu começo a explicação. Qual é o histórico desse PETS? Aí o PETS, ele foi... porque é importante falar, eu vou colocar um aspecto crítico aqui meu, a medicina na América do Sul, por vezes por falta de tempo, por falta de valores, às vezes você vai num atendimento, não é? Estou falando de medicina humana, e às vezes o doutor, a doutora não tem nem tempo de te atender. Eu não estou culpando ninguém, mas tem 5.000 pessoas para ser atendida por causa de um sistema. E isso está chegando nos PETs também. Já chegou. Quando eu digo está chegando, porque não todos entraram nessa história. Então eu me lembro que nos anos 80, quando eu tinha PETs, você ia no veterinário, você passava o dia conversando. Eu e a Nanda, quando a gente vai, nós damos muita sorte. Fomos num doutor lá em Santos, como é o nome dele? O Alir. Doutora Alir. É. Ele ficou 2 horas conversando conosco e a Nanda também, quando conversa com o tutor, quer saber do histórico do tutor, o histórico do PETS, qual é o tipo da casa, tudo isso. Aí ela faz um trabalho, então tem que ter essa atenção. Às vezes esse trabalho dela demora 3 horas e eu, como companheiro dela, sei disso e respeito e sou orgulhoso dela e amo essa dedicação dela. Então chegou o Otávio lá e falou, meu PETS veio de um abandono e agora ele está na minha casa e tem alguma coisa que ele não está saudável. O que você faz? Quando é animal de abandono, é mais difícil ter o histórico. Então, a gente vai meio que por algumas associações de centro energético para cuidar disso, né? Então, o que eu falo? A primeira coisa que eu peço é um histórico todo. O animal veio de maus tratos, mas por que você pegou? Por que você resolveu ficar com esse animal? O que você estava sentindo no momento em que você resolveu que ele ia fazer parte da sua família? E se dentro dessa decisão, né, numa linha de tempo dessa decisão, quais são os acontecimentos que estão te deixando preocupada, seja comportamentalmente ou fisicamente desse animal. Então, ela vai me falar muito sobre isso. Primeiro, ela vai falar um pouquinho sobre o estado emocional, depois a gente vai relatar esses históricos de vida. Dentro desses relatos, se for comportamental, eu mexo muito com o centro energético dos animais. Mas mexe como? Eu trabalho com a questão do equilíbrio. Para isso eu vou usar cor, cristal, radiestesia, reiki, ponto de acupuntura. Amor, visualização. Eu só quero fazer um parênteses para vocês entenderem, quem está nos ouvindo. Ela pega a foto de um PETS anjo, a foto, porque é uma parte dele, coloca num mandala, num desenho, coloca a foto do tutor também, e esses mandalas às vezes ficam 1 mês no lugar alto, sendo energizado, assim que eu falaria? Eu faço reiki todo dia. Então eu peço esse testemunho, que é a foto do tutor e do animal, porque como eu trabalho com radiestesia, eu preciso de alguma coisa que me guie essa energia, e aí eu vou usar dessas ferramentas vibracionais, né, para poder fazer esse processo de equilíbrio. Só que quando eu faço uma mandala, não é só a mandala do animal, é a mandala do tutor junto, porque tá ligado, as energias estão ligadas, né? Então, eu vou fazer sempre junto. Então, quando é comportamental, eu foco em trabalhar com essas ferramentas nos centros energéticos.
uma agressividade, uma lambedura, uma falta de apetite, uma teimosia do animal, uma falta de obediência. Eu vou trabalhar nos centros energéticos. Quando é físico, esse animal está apresentando um processo físico. Eu peço os exames, né? Porque como eu tô formada, eu peço os exames para analisar. Eu nunca mudo o diagnóstico de veterinário nenhum, porque eu não estou presencial. Eu não estou mexendo nesse animal para saber os sinais clínicos. Mas eu vou seguir tudo aquilo que me passa. E eu vou transformar todo o processo de saúde, de desequilíbrio de saúde, em emoção e energia. Para isso eu uso a metafísica da saúde. Eu vou entender qual é a emoção, qual é a energia que está desequilibrada no tutor para gerar a somatização no animal. Então eu trabalho emoção e energia do tutor e o local somatizado no animal, porque já tem alguma coisa ali, a gente tem que tratar. Então eu não trabalho sintoma. Na verdade, eu não estou ligando para o sintoma. Eu estou ligando para a emoção desequilibrada que gerou esse sintoma. Ou eu estou ligando para o histórico de vida desse animal que gerou um sintoma ou gerou um comportamento. Mesmo na acupuntura, você não lida com sintoma? Na acupuntura é um pouquinho mais focada no sintoma, porque eu preciso entender o sintoma para saber qual é o desequilíbrio através de pulso, língua e todo o movimento energético em Yang. A gente vai trabalhar com o diagnóstico, mas eu não vou trabalhar em cima da somatização. Então, às vezes eu tenho, sei lá, um animal que está, por exemplo, com tumor. Às vezes eu vou trabalhar meridiano do estômago. Às vezes eu vou trabalhar pontos de rim. Então, não estou muito linkada do que está acontecendo, mas organizar esse corpo energeticamente para parar a somatização. Então, por exemplo, tem pontos que a gente faz lá na clínica de diminuição de tumores. Então, a gente faz umas, né, mas eu estou agulhando o tumor? Não, porque pouco me importa. E a terapia neural, eu acho incrível isso, né? Eu que sou da acupuntura da época do livro amarelo da China, 5.000 anos atrás, mas essa terapia neural, hoje não vai dar tempo de falar, mas é inacreditavelmente abençoada, né? Porque trabalha com os pontos de acupuntura, que são os tsubos, e coloca o quê no ponto? Na verdade não. Na verdade, a terapia neural não está muito ligada no ponto de acupuntura. Você que fez isso? Não. Na verdade, existem pessoas que fazem isso. A terapia neural em si não está muito preocupada com o ponto de acupuntura. Às vezes é o mesmo local que é de aplicação, mas a gente não está muito preocupada com o ponto. Quando a gente põe procaína, né, que é a substância da terapia neural nos pontos de acupuntura, acaba sendo uma farmacopuntura. O que é procaína? É um anestésico que a gente coloca. E a gente usa a procaína para poder fazer, para a gente polarizar a célula de uma forma correta para mandar a informação para o sistema nervoso. A gente acaba usando isso. Mas a terapia neural, ela vem para olhar o histórico de vida desse animal. Desde o momento de nascimento, se a gente sabe, o momento de desvincular dessa primeira família para a segunda família e todo o histórico familiar e do animal durante todo o processo de vida para ver a sintomatização. Então, é isso que a gente faz. Então, assim, a medicina, ela olha, a medicina ortodoxa, ela vai olhar o diagnóstico. A medicina integrativa, ela vai olhar a raiz do diagnóstico, de onde sai o problema para diagnosticar um desequilíbrio comportamental ou físico. Então, essa é a diferença por exemplo, essa é a diferença do meu trabalho. Isso não desfaz a conclusão de um veterinário, pelo contrário. Sim. Se eu não tenho um veterinário experiente, bom, eu tenho um diagnóstico errado. E aí eu tenho um diagnóstico energético errado também. Né? Então, é um tratamento complementar, é isso que a gente precisa entender. O tratamento vibracional, ele vem para complementar o tratamento ortodoxo, que é maravilhoso, mas não está dando o resultado que precisa. Então, cada vez mais doença, cada vez mais medicação, e quanto mais medicação, mais o corpo se sai. Ótimo. Bom, aí vou pedir então para você passar o seu Instagram, que tem muitas dicas, tem muitos vídeos, tem muitos resumos do trabalho da Nanda. Resumos que eu digo, ela filma ela fazendo os mandalas, depois ela põe numa velocidade bem rápida, que uma hora eu preciso aprender a fazer isso. E aí você vai vendo essa construção e a importância, né, da gente amar
os nossos pets, porque até eu não sabia, ou se eu sabia, eu tinha me esquecido que ele tem essa percepção muito maior do que nós de tudo que está cercando mesmo. Qual que é teu Instagram hoje? Meu Instagram é @LarissaAnanda, tudo junto, tá? É Larissa Ananda, tudo junto. É só me achar no Instagram. Se alguém precisar de alguma ajuda, me dá um oizinho e eu tento ajudar. Tento ajudar nos vídeos e tento ajudar também através de WhatsApp, de conversas, tá bom? Então, um monte de amor, gratidão. Gratidão.